Bom dia, bom dia. Antes de dar início aqui a palavra, notícias importantes da semana, né? Acho que é bom a gente começar aqui falando rapidamente sobre isso. Semana difícil para os flamenguistas, como eu, onde Felipe Luiz foi meu xará. Foi demitido, muita discussão em torno disso. O Brasil parou. Notícia no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, algo muito importante. E aí é interessante notar, vai entender o Flamengo, né? Por exemplo, para fazer aqui uma analogia, uma comparação, o Vasco já está há mais de 2 décadas em crise. Por que está há mais de 2 décadas em crise? Porque não ganha nada. O Fluminense também está frequentemente em crise. Às vezes ganha uma coisinha aqui, outra ali. O Botafogo fica em crise até o meado do ano, porque John Textor disse que o ano do Botafogo começa a partir de junho e julho. Vamos ver como é que vai ser o próximo semestre. Mas o Mengão, ganhando tudo, está em crise. Perdendo alguma coisa, está em crise. Enfim, o Flamengo está sempre em crise. Isso vale uma reflexão agora, sem brincar, mas aproveitando a brincadeira. Uma pergunta que me vem é: tem alguém aqui em crise? Tem alguém aqui vivendo uma crise? Vamos mudar aqui. Tem alguém aqui que não está vivendo nenhuma crise? Só por curiosidade. Tem alguém aqui? Levante a mão. Pode levantar a mão. Ah, então são todos flamenguistas. Opa, não necessariamente, né? Se as nossas crises se dessem em função do time que nós torcemos, estava bom demais, né? Mas o fato é que não tem absolutamente nada a ver com Copa do Mundo, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com essas coisas que são até importantes, né? Tem o seu espaço, mas tudo isso não passa de entretenimento, porque o fato é que nós estamos frequentemente vivendo uma crise, e todo aquele que está em Cristo se reconhece constantemente em crise, porque qual é a nossa principal crise? A maturidade vai nos levar à seguinte resposta: a minha crise não tem a ver com dificuldades financeiras, a minha crise não tem a ver necessariamente com os problemas que eu enfrento no meu casamento, na minha relação conjugal. A minha crise não tem a ver, em primeiro lugar, com os problemas que eu estou lidando com os meus filhos. As minhas crises não têm a ver com a minha sogra ou com o meu sogro. A crise do cristão maduro é porque ele olha para Jesus, olha depois para si mesmo, vê que há uma infinitude de diferenças. Fica constrangido diante desse Senhor e na crise fala: Pai, continua a operar a sua boa obra na minha vida, porque eu quero me parecer com você. Essa é a crise do cristão. Eu sei que no nosso dia a dia a gente não estabelece, ou muitas das vezes a gente não observa que essa é a nossa crise, porque a nossa visão está ainda viciada com as circunstâncias da vida. Mas isso faz parte, amém? Estamos em processo. E é exatamente sobre isso que nós começamos a falar no domingo passado. No domingo passado eu comecei a abordar o seguinte tema: aprendendo a ser quem Deus nos fez para ser. Deus nos fez para algo. Deus nos fez com uma identidade. Deus nos fez com um propósito, mas a gente ainda não aprendeu a viver isso.
Nós estamos aprendendo a ser quem Ele nos chama a ser. E essa é a nossa crise existencial. E para poder abordar esse tema, eu utilizei como um texto-chave o que o apóstolo Paulo vai afirmar em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí eu disse aqui no domingo passado que nós amamos esse versículo principalmente quando nós prestamos atenção nas nossas crises, porque esse é um texto que nos abraça, esse é um texto que aparentemente nos encoraja. E certamente você já citou esse texto para alguém, certamente alguém, ao conhecer as suas crises, ou aquilo que você nomeia como sendo a sua crise, as suas dificuldades, certamente alguém já disse esse versículo 28 para você. Meu irmão, minha irmã, sabemos, a palavra diz que Deus age em todas as coisas, não é? Então, muitas das vezes, quando nós ouvimos esse versículo nos abraça. E não há problema algum nisso, ok? A questão, ou desafio, ou problema, por que não o problema, acontece quando a gente fica estacionado no versículo 28. Se a gente fica estacionado no versículo 28, vai chegar um ponto onde vai gerar o que eu poderia chamar aqui de efeito teto. Dali você não avança, dali você não consegue crescer. A partir daquele ponto ali você não muda mais nada, porque você ficou apenas estacionado naquilo que você considera como sendo algo bom, que Deus opera em todas as coisas para o meu bem. Só que o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, versículo 29, ele vai concluir o seu raciocínio do que significa o fazer o bem. E a gente precisa sair hoje daqui, depois do almoço, com isso na mente, com isso no coração. Porque Paulo vai explicar o que significa fazer o bem. Paulo vai dizer no versículo seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para... Aí vem o ponto onde ele vai trazer o significado do fazer o bem. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto é claro. Não podemos ficar estacionados no versículo 28, precisamos avançar para o versículo 29, porque Paulo explica qual é o bem que Deus está, dentro da sua soberania, produzindo na minha vida e na sua vida, por meio de todas as situações. A gente só vive coisa boa nessa terra? A gente tem um dia bom, a gente tem um dia mais ou menos, a gente tem o dia ruim, a gente tem o dia péssimo e a gente tem também o dia terrível. A gente vive essa montanha russa. E a própria palavra nos diz o seguinte: basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente tem que entender que seja no dia horrível, ou seja no dia excelente, Deus está operando para o nosso bem. E o que significa Deus agir ou operar para o meu bem e para o seu bem? É para produzir em nós semelhança com o Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Não dá para fechar os olhos para essa verdade. Se nós não vivermos essa verdade, a gente vai estar brincando de religião. É simples assim.
E aí, para que nós pudéssemos entender um pouco desses processos em nossas vidas, eu decidi escolher, dentre muitas histórias narradas no Antigo Testamento, eu escolhi a história muito interessante de alguém chamado José. José, antes do palácio, era o cara que tudo deu errado na vida dele. Nós poderíamos presumir isso. Cara, eu não vou ficar do lado de José não, porque esse cara aí só... Quando nós achamos que a situação dele não pode piorar, a situação piora. Porque se existe alguém que poderia dizer que Deus usou todas as coisas para o bem dele, hoje, essa pessoa seria o herói da fé chamado José. A história de José é narrada entre os capítulos 37 e 50 do livro de Gênesis, livro que foi ensinado aqui no domingo passado no nosso estudo bíblico. Uma história digna de Oscar de melhor drama. Que drama! Aí me vem outra curiosidade aqui. Alguém aqui vivendo um drama familiar? Não responda. Pense. Pois é. A história de José, o drama dele, começa no capítulo 37. A gente pode pensar assim, aos 17 anos de idade, que é o que está narrado lá no capítulo 37. A raiz do drama de José começa no capítulo 29 de Gênesis. A raiz do problema. A gente olha para uma árvore linda, com muitos frutos, a gente vê a árvore, né? Mas a árvore começa pelo fruto? Não, por onde que há o crescimento, que muitas das vezes a gente não consegue visualizar? É na raiz. É a semente, é a raiz. A raiz do drama desse menino de 17 anos começa em Gênesis 29, e eu abordei isso aqui no domingo passado. Por quê? Porque José era o filho da mulher amada pelo seu pai Jacó. Todos os seus irmãos mais velhos eram filhos de outras mulheres. 3 mulheres no total. Lia, irmã de Raquel, Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. Então aí começa o drama, que obviamente vai gerar o seu fruto lá na vida desse adolescente chamado José. Então eu disse aqui no domingo passado que José nasceu numa família marcada por favoritismos. Alguém viveu no seu contexto familiar favoritismo? Não responda. Inveja? Não responda. Rivalidade? Rivalidade entre irmãos é algo comum? É algo comum, acontece. Ele nasceu e se desenvolveu até os 17 anos de idade num ambiente marcado por ódio. Ódio. Enfim, um ambiente marcado por muitas feridas emocionais. E esse é o cenário caótico que Deus começa a conduzir a história da vida desse jovem chamado José. Quando a gente analisa entre os capítulos 37 e 46, a gente vai ver que no capítulo 47, José, adolescente, tem um sonho. Deus deu a ele um sonho. Porém, a concretização desse sonho acontece no capítulo 46. A partir do momento que o adolescente, que agora, aos 30 anos de idade, assume o palácio
de Faraó, ele assume o governo da nação ou do império egípcio. Então, aqui nós temos já algo que é de suma importância para a nossa compreensão. Aqui nós temos um intervalo entre o menino que sonha e o homem que governa. Nós temos um intervalo de 13 anos. 13 anos. Isso na história de José. Isso me revela o seguinte: entre o propósito revelado e o propósito vivido, existe um tempo determinado por Deus. A gente gosta de esperar, ainda mais hoje, né? A gente detesta esperar, mas esperar faz parte do processo do agir de Deus na minha e na sua vida para o nosso bem. E aqui a gente já sabe qual é o bem. O bem é semelhança com Jesus. Entre aquilo que Deus está te dando de visão hoje, até o momento que você vai começar a experimentar de fato, há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus. José, ele teve a direção de Deus. Ele sonhou os sonhos de Deus. Porém, José ainda precisava ser formado. Aqui no Brasil, chega esse período de ano de eleição, jargão de todo político. Vou pegar um. Pela educação. Aí muita gente cai nessa historinha, né? Pela educação, né? Eu nem vou falar os demais, vou focar na educação. Por que estou focando na educação? Porque educação envolve processo formativo. Educação leva décadas. Se a gente quiser ser, de fato, uma nação mais desenvolvida, a gente sabe que não existe projeto de governo para 4 anos. O projeto de governo tem que ser para décadas, porque há a formação de gerações até que o Brasil, de fato, se torne uma nação desenvolvida, em todos os sentidos. Porque educação é processual, educação é algo lento. É investimento que muitas das vezes você não vai ver o fruto dele em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos. Talvez você vai ver o fruto disso em 2 décadas. Aí qual é o político que de fato quer investir em educação? Nenhum político quer investir em educação, porque como é que ele vai fazer o marketing daquilo que a população não consegue observar como efeito da sua governança? Entenderam? Mas Deus trabalha conosco em processos formativos, e isso exige tempo. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Entre o saber e o viver, entre a teoria e a experiência, meu irmão, minha irmã, vamos precisar de tempo para poder se permitir o agir de Deus e sermos de fato transformados à luz do Evangelho. Então, quando a gente olha a vida de José, a parte ruim, a parte que ninguém gosta, a parte que ninguém quer viver, a gente vai ver principalmente aqui 3 etapas de suma importância na vida dele. A gente vai ver o poço, a gente vai ver a casa de Potifar como escravo, e a gente vai ver José na prisão. Porque foi ao longo dessas etapas que duraram quantos anos? 13 anos, que Deus foi formando o caráter de José. Vamos botar outra coisa na nossa mente. Reputação é aquilo que o outro pensa da gente. Caráter é aquilo que Deus pensa de nós. Não adianta viver pela reputação. O que importa é viver caráter de Deus sendo moldado em nós. O que o outro vai pensar de mim, eu não tenho o menor controle. Tanta gente já falou cada coisa de mim, mas isso daria... A gente pode conversar sobre isso lá no almoço daqui a pouco. Cada coisa bizarra. Mas faz parte da vida, né?
Algumas histórias bem interessantes que eu tenho, inclusive, no meu trabalho. Então, voltando aqui, o objetivo de Deus não era apenas levar José para o palácio. O principal objetivo de Deus na vida de José era formar um caráter para que ele tivesse condições de lidar com as exigências do palácio. Esse é o ponto. Não adianta ir para Brasília. Não adianta querer sentar numa cadeira presidencial. A questão é, você foi moldado o suficiente no seu caráter para lidar com as exigências de ter que governar uma nação heterogênea, complicada como o Brasil? Então a questão é essa. O que o palácio iria exigir de José e que ele precisava ser moldado? E para ser moldado, Deus tem a pedagogia dele com cada filho. Ele teve que passar pelo poço, teve que passar pela casa de Potifar e teve que passar pela prisão. Então vamos para a primeira etapa, o poço. Vamos lá, alguém já experimentou o fundo do poço na sua existência? Tem uma expressão, né? Fulano está no fundo do poço, dali não tem mais como cavar. No capítulo 37, Gênesis deixa claro o ódio que os irmãos nutriam por ele. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo. Mas, na soberania divina, Deus não permitiu que isso acontecesse. E José foi literalmente jogado no fundo de um poço. Lá nos versículos 23 e 24, está narrado o seguinte: seus irmãos, quando José se aproximou dos irmãos num campo, seus irmãos lhe arrancaram a túnica. Então presta bem atenção, porque a gente vai falar o que significa essa túnica. Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e o jogaram no poço. Ou seja, antes de José ser lançado ao poço, o que acontece? A sua túnica, a sua roupinha, que tinha um significado importante para ele e que de alguma forma nutria todo aquele contexto, toda aquela situação familiar, ela foi arrancada. Então, primeiro os irmãos arrancam a túnica para depois lançar o irmão ao poço. E aí a gente vai ver a real motivo, o porquê de arrancar primeiramente a túnica, porque lá no versículo 3 do capítulo 37 está escrito: ora, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho. Gosto da Bíblia porque deixa claras as coisas. Jacó amava, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Os irmãos tinham uma túnica similar? Não. Pegando aqui, é como se você, mulher, que gosta de bolsa. Eu não entendo de bolsa, tá? Mas eu sei que tem uma marca, eu acho que é Vitor Hugo, que a bolsa custa milhares de reais. Dá para comprar um carro, dá para dar entrada num apartamento com o valor da bolsa. Você ganhasse a bolsa do Vitor Hugo, do seu papai e da sua mamãe. Mas e a sua irmã? Não ganhou nada. Ganhou a sacolinha do Presunic para ir fazer compras. A túnica era o símbolo de preferência do pai. A marca pública de distinção entre José e os seus irmãos. Fico imaginando os irmãos olhando para aquela túnica e um dia eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aliás, quantos aqui tem irmãos de sangue? Você tem algum trauma de algo que você recebeu e que
o seu irmão ou a sua irmã não recebeu? No contexto da igreja, a sua irmã recebe um dom que você gostaria, o dom de Deus, porque o dom vem de Deus, e dom dado não é retirado. A sua irmã recebe um dom, você recebe um outro. Aí você olha para o dom da sua irmã, puxa, eu queria aquele dom e Deus me deu esse aqui. Aí vive em crise, porque Deus, eu queria esse. Exemplo, queria cantar, mas é desafinado que dói. Mas quer cantar e vai cantar, vai buscar oportunidade na igreja para cantar o seu hino predileto. Está a igreja toda sofrendo com você, e você achando que está, sabe, fazendo um show aqui. Não, você está massacrando os irmãos em Cristo. Você está fazendo os irmãos em Cristo sofrer com aquilo que você não tem, e você acha que tem. Isso acontece na igreja? Acontece, porque na igreja não é irmão biológico, é irmão de fé. São muitos irmãos, a situação piora, o caos aumenta e Satanás adora isso. Mas vamos avançando. Então a túnica é retirada porque é o sinal de distinção, de favoritismo entre José e os seus irmãos. E olha que interessante, Deus permite que a túnica seja arrancada de José. Você agora consegue nomear qual é a sua túnica? É um carro? É uma roupa? É uma posição? É um status? Agora imagine o seguinte, Deus permitindo que o símbolo que o diferencia dos demais seja retirado. Não pensa que é o capeta não, tá? É Deus querendo mover o bem na minha vida e na sua vida. Então Deus permitiu que isso acontecesse com José, porque o propósito não pode depender de símbolos externos. Vamos lá, pessoal, vamos ser sinceros. Estamos falando sobre igreja com alguém que não é cristão, que é crítico. Mas esse crítico observa o quê? Os líderes da igreja. Qual é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que essa pessoa que é crítica vai mencionar em relação ao líder religioso? Você já viu o carro dele? Eu já ouvi pessoas falando assim, um carro de até 250 mil estava ok, né? Mas um carro de 1 milhão? O problema está no carro de 1 milhão ou no carro de 250 mil? Não, amados, o problema não está no carro. O carro nem pensa. O problema está no coração daquele que tem o carro. Eu posso ter um carro de 10 mil reais e pensar que aquele carro para mim me gera um status, é um símbolo externo que eu tenho para poder jogar na cara de outras pessoas. E quem está do lado de fora, a primeira coisa que vai analisar é isso. Porque o fato é que em muitos lugares, eu não vou generalizar, porque pode ter, novamente, eu vou repetir, uma pessoa que tem um carro de 1 milhão, mas o coração dela não está no carro. Se Deus falar, olha, preciso que você venda o carro para poder investir numa escola, na mesma hora a pessoa vai vender o carro, porque a vida dela não depende do carro, a identidade dela não está no carro, a identidade dela está em Cristo Jesus. Vocês entenderam? Onde está o teu coração? Ali vai estar o teu tesouro, ou vice-versa, que dá no mesmo. Então a gente precisa identificar qual é a nossa túnica.
O que é aquilo que a gente acha que nos difere, que gera em nós vontade de comparar a nossa vida com o outro? Porque a gente se sente melhor, a gente se sente superior ao outro por aquilo que a gente acha que tem, e tem porque merece. Sou filho de Deus também, eu mereço. Eu fiz jus àquilo que eu tenho. É assim que a gente lida. Então, olha que lindo. A túnica que dizia para José, você é o preferido, entra em oposição com aquilo que o poço disse para ele. O que o poço disse para ele? Você precisa ser formado. Olha aí. A túnica me diz, Felipe, você é o preferido. O poço, que eu detesto, me diz, você precisa ser formado. Quer ser formado? Quer que Deus gere esse bem na sua vida, que é se parecer com Jesus? Então, pare de ficar reclamando dos poços da vida e começa a refletir qual é a túnica que tem dominado o seu coração e os seus pensamentos. Então, é no poço que Deus começa a separar em José o dom do ego. É no poço que Deus começa a separar o dom do ego. E aí, às vezes, a gente acha que se Deus está conosco, certas coisas não irão acontecer. Vai acontecer com meu irmão, mas comigo não vai acontecer, não. Mas a história de José me ensina algo profundo. Que o poço faz parte do caminho de Deus para a nossa existência. Poço não é destino, poço é transição. O destino desse jovem era o palácio no Egito, mas para chegar no Egito ele teve que começar pelo poço. Entenderam? Tem que começar pelo poço. E o poço, na nossa realidade, no nosso contexto, ele pode aparecer de inúmeras formas. Alguém aqui sofreu ou tem sofrido injustiças? Eu não tenho culpa, mas eu estou sofrendo por isso, como se eu tivesse. Alguém aqui? Injustiças? Sem ter culpa no cartório? O poço pode ser traições de pessoas próximas. Alguém aqui já foi traído por alguém próximo? Eu lembro disso nos mínimos detalhes. Mas você se lembra o dia que você traiu também? Esse eu não lembro. É mesmo? É mesmo. Você já traiu também. A gente não apenas sofre traição de pessoas próximas, mas a gente também é tendencioso a praticar a traição, atrair a confiança do outro. Principalmente quando esse bem, o fazer o bem, que é o que? Gerar semelhança de Cristo em nós, a gente não permite esse agir de Deus. Poço pode ser fracasso inesperado, períodos de espera que parecem intermináveis, momentos de solidão e abandono, situações em que os nossos sonhos parecem morrer, dentre outras coisas. Tudo isso revela um poço na nossa existência. Porém, como eu já disse, poço é lugar de transição. Então, se estamos no poço, vamos nos lembrar do seguinte: o mesmo Deus que esteve com José no sonho, também esteve com José no poço. O mesmo Deus que esteve no sonho, que gerou o sonho, que entregou o sonho, entregou a visão àquele adolescente, também esteve com aquele adolescente, não apenas no poço, mas esteve também na casa de Potifar, esteve na prisão e esteve no palácio. Então, isso é o que é o mais importante, a gente ter a consciência de que não estamos sozinhos em lugar algum. Estaremos sempre na presença de Deus. Amém? Então, a primeira etapa, o poço que começa a quebrar o orgulho. A segunda etapa é a casa que testa.
Porque nós precisamos ser provados. Nós não somos bonzinhos. Isso foi a maior descoberta que eu tive na minha adolescência. Porque, vou confessar, houve uma fase na minha vida, na minha adolescência, início de juventude, que eu me achava muito bom. Pô, não saí transando com todo mundo. Aliás, era virgem e tinha isso como uma túnica. Eu sou virgem. E aí? A pureza, em primeiro lugar, vem do coração. Mas eu não entendia isso. Eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Todo final de semana estou na igreja. Sou um jovem que namora apenas uma menina. Ai, minhas túnicas. O fato do meu pai ser pastor, eu me achava melhor que outros, porque eu olhava para a realidade da minha família e achava a minha família melhor do que de outros. Mas Deus teve misericórdia da minha existência. A máscara caiu. O poço chegou. E aí eu cheguei à conclusão que eu não era bonzinho. Eu era tão mau, tão perverso como qualquer pessoa no mundo que você possa imaginar. Como que isso começou a marcar minha vida? Mas vamos avançando, a casa que testa. Lá no capítulo 39, vem a narrativa onde Potifar pega José e o coloca na prisão. Potifar faz isso porque a mulher de Potifar, ao olhar José, viu que ele era bonitão. Quando a Bíblia diz que era bonito, era de boa aparência, porque ele era realmente bonito. A mulher tentou de todas as formas seduzir, capturar, agarrar aquele jovem cheio de testosterona. Na flor da idade. A gente olha para a Bíblia e acha que José era, né? Não, queridos. Certamente ele olhava para a mulher de Potifar e pô. E ela olhava para ele, pô. Só que ela olhava e falava, eu vou agarrar esse moleque. Ai. E aí no capítulo 39 narra isso. Narra esse evento. E aí, o que eu acho muito bacana nessa história foi a atitude de José perante aquela provação. Sabe o que ele vai dizer para a mulher quando ela tenta agarrar ele? Ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 9. Como poderia eu pecar contra Deus? Vocês acham que ele ficou ali na casa para administrar o problema? Não, vem cá, olha, eu preciso te dar conselhos, mulher de Potifar. O que ele faz? José foge. José não fica ali para provar a ninguém, muito menos a ele, de que ele era forte e que ele não iria cair naquele pecado. E ele foge. Ele perde o cargo, perde a reputação, é lançado na prisão, mas preserva o coração. O que eu aprendo aqui? Eu começo a ver nesse jovem maturidade até espiritual. O que seria essa maturidade espiritual? Quantos gostam de filmes aqui? Quantos gostavam do Superman? Eu gostava muito do Superman. Né? Visão de raio-x, voar,
fazer acontecer e ficar... Na minha adolescência eu pensava assim, todas as mulheres apaixonadas por ele, e ele era bonitão, né? Sempre um ator bonitão. Mas olha, estou muito distante desse Superman. Com exceção hoje da mulher que o Senhor me deu, que está muito além das mulheres que aparecem no filme. Te amo, amor. Mas voltando aqui. O que eu aprendo aqui em termos de maturidade? A gente precisa aprender a dar nome às nossas criptonitas. Porque todos nós temos criptonitas, fraquezas. E a gente precisa dar nome às nossas criptonitas sob a visão do raio-x do Evangelho. A reflexão que o Evangelho promove a nível de pensamento e coração. Eu sei que eu sou tendencioso a cair nisso daqui. Eu sei que isso daqui me atrai. Então o que eu faço? Eu fujo da aparência do mal. Eu não vou tentar me lançar em Olimpíadas para ver o quanto que eu vou conseguir resistir àquela tentação, àquela provação, mas eu vou fugir literalmente da aparência do mal. Tem algum problema nisso, gente? Vamos a outros exemplos. Porque quando a gente fala desses assuntos, a gente pensa que criptonita é apenas na área da sexualidade. Não! Você tem uma fraqueza que é cartão de crédito. Você tem fraqueza com gastos. O que você vai fazer no shopping? Vamos no shopping, dar uma passeada, e lá é geladinho para não gastar o ar-condicionado, luz em casa, eu vou para o shopping. Vai para o shopping, mas vai gastar mais no shopping e se endividar no shopping do que você gastaria mantendo o ar-condicionado o dia todo ligado. Fora o Uber, porque agora o povo não quer andar de ônibus, o povo quer andar de Uber Black, Motorube, por aí vai, nenhum problema nisso, mas vai para o shopping se ali, é tua fraqueza, o que você vai fazer ali? Eu vou, então vai acompanhado do maridão, vai acompanhado da esposa. Minha fraqueza é, não sei, livros. Pô, que fraqueza boa, né? Mas tem gente que compra um monte de livro e não lê nada. Aí não adianta, está gastando dinheiro à toa. Qual é a sua criptonita? A sua criptonita é a vontade de fazer fofoca? Todo mundo aqui, sem exceção, já fez alguma fofoca na vida. Felipe, vou ficar chateado com você. Não fica chateado comigo, não. É com amor. Todo mundo aqui já fez fofoca. E talvez a gente chegue a um ponto de tanto praticar aquilo que a gente nem mais percebe que é fofoca. Mas tem uma necessidade de falar do outro, falar da vida do outro. Na igreja acontece fofoca? Não. A Satanás falando? Não, que nada. Todo mundo é bonzinho. Não tem fofoca na igreja, não. Então, vigia. Fuja dessas situações que vão alimentar o pior que há dentro de você. Reconheça que é uma fragilidade, até o momento que de fato você conseguiu o quê? Superar aquilo. Ok, José estava ali, bem jovenzinho, mas talvez com 60, 70 anos já estava mais tranquilo. Viu como a idade ajuda? A idade ajuda. Qual é a sua fraqueza? Então, o poço que quebra o orgulho, a casa de Potifar que testa e a prisão que vai moldar. Terceira etapa do processo formativo na vida de José. Lá no capítulo 39, versículo 19 diz: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo a tratou, ficou indignado. Isso que é o contexto, vai narrar o contexto da provação lá de José. Mas ele acaba indo parar onde? Numa prisão.
Aí olha que coisa interessante, o versículo 20 vai falar o seguinte: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Traduzindo, olha que coisa linda. José sai do poço, é vendido como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas no Egito vendem ele para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José aprende gestão, disciplina e bota tudo em ordem. Porém, acontece essa situação com a esposa de Potifar. Ele é lançado à prisão. Quando ele chega na prisão, ele bota tudo em ordem. As pessoas, ele tem uma empatia, é algo de Deus na vida dele, que fazia com que todas as pessoas dentro da prisão, ou onde ele viesse a estar, gostassem dele, com exceção dos seus irmãos. Com exceção dos irmãos. Ele encontrou a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. José virou praticamente uma espécie de carcereiro ali, cuidando de todo mundo. Cuidando de todo mundo. Porque o Senhor estava com ele. E isso me levou a pensar em outra questão. Onde José era colocado por Deus, ambientes mudavam. Onde Deus colocava aquele jovem, ambientes mudavam. Pessoas confiavam. E por quê? Qual é a razão? Porque a presença de Deus era com José. Aí me veio algo. Eu não sei aonde Deus tem te colocado. Eu sei aonde Deus tem me colocado. E eu me fiz uma crítica, uma autocrítica com base nesse texto. Será que nós temos atraído pessoas ou repelido pessoas? Será que onde Deus nos coloca, ambientes mudam para melhor ou mudam para pior em função da nossa prática de vida? Será que é onde Deus tem me colocado? Gera-se paz no ambiente ou tensão no ambiente? Você conhece pessoas que chegam no ambiente e mudam, fica um barulho danado, fica uma coisa tensa, fica todo mundo tenso. Caramba, hein? Senhor, eu não quero ser assim não. Mas eu conheço. Você está num ambiente de festa, de diversão. Ano passado eu experimentei isso. Todo mundo curtindo e tal, e chegou uma pessoa que, cara, todo mundo ficou tenso no ambiente, pela presença da pessoa. E aí? Você gera tensão nas pessoas ou paz nas pessoas? Gera confiança ou desconfiança nas pessoas? Porque quando Deus está formando alguém, até no anonimato, essa pessoa se torna referência. No anonimato da prisão, José se tornou referência. No anonimato da casa de Potifar, José se tornou referência. E você e eu? Para a gente refletir. Portanto, José ficou tempo. A Bíblia não quantifica quantos anos ele permaneceu ali na prisão, mas ele permaneceu durante alguns anos e de forma injusta. E aí houve uma situação aonde o chefe do copeiro de Faraó e o chefe dos padeiros, eles fizeram alguma coisa lá no palácio que irritou Faraó. Faraó mandou os dois para a prisão. Esses dois tiveram contato com quem? José. Esses dois camaradas, cada um teve o seu próprio sonho, mas não sabiam interpretar o sonho. Até que José, sensível, chega para o chefe dos copeiros e fala o seguinte: ei, fulano, seu semblante está pesado. Você está com uma energia negativa. O que está acontecendo?
Aí esse homem diz: eu tive um sonho, você pode me ajudar a interpretar? Aí sabe o que José vai falar para eles? Para mim esse é o ponto central da mensagem. A resposta de José: não são de Deus as interpretações? Não são de Deus as interpretações? Olha a evolução no caráter de José. No capítulo 37, quando ele tem um sonho, ele diz para os irmãos: eu tive um sonho. Tipo, o sonho é meu. Agora aqui na prisão, o que ele vai falar o quê? Não são de Deus as revelações. Ele não traz para si a capacidade de conseguir interpretar ou de sonhar. Mas ele dá a Deus toda a glória. Entenderam a diferença? Uma diferença sutil. Alguém que ali na prisão já estava preparado para chegar aonde? No palácio. Só que José vai interpretar o sonho desses dois camaradas, ele acerta inclusive, e ele diz para o chefe dos copeiros: quando você chegar lá no palácio, lembra-te de mim. O cara lembrou? Lembrou nada. Sabe aquele político que você está fazendo marketing para o cara, aí você fala: lembra de mim lá para asfaltar a minha rua. O tempo passa, o cara esquece que você existe, porque ele quer voto. Não bota o seu coração naquilo que você acha que é o homem que pode te dar, porque o homem não pode te dar absolutamente nada. Tudo provém de Deus. Tudo flui por meio de Deus. Só que acontece uma situação. Faraó tem um sonho. E um sonho que mexe com ele. Mexeu com ele. Toda a galera que trabalhava para Faraó no palácio teria que fazer o quê? Interpretar o sonho. Ninguém foi capaz no Egito de interpretar o sonho de Faraó. Se ninguém naquela época era capaz de interpretar o sonho, era risco iminente de quê? Morte. Vou cortar a cabeça de todo mundo. Até alguém ser capaz de revelar, de interpretar os sonhos que eu tive. Nesse ambiente de medo, de tensão, eis que o chefe dos copeiros se lembra de quem? E ele diz isso, está escrito assim: eu me lembro quando eu fui à prisão de um hebreu, um jovem hebreu, que revelou, que interpretou o sonho que eu tive e ele acertou. E aí o que Faraó manda fazer? Manda chamar José. Antes de José ir para a prisão, levam José a um barber shop para fazer a barba, fazer o cabelo, depilar, enfim, botar uma roupa para poder ir até a presença daquela autoridade. E o que acontece? José interpreta com acurácia o sonho de Faraó. Só que, mais uma vez, ele não chama para si a glória. Ele deixa claro que Deus é capaz de dar conhecimento em relação, entendimento em relação ao sonho que Faraó teve. E o mais lindo disso é que José não apenas interpreta o sonho, ele explica para Faraó toda a logística de gestão, para que ao longo dos 7 anos de vacas gordas, o Egito fosse capaz de gerar o quê? Estoque, pudesse se preparar para os tempos de vacas magras. E aí, Faraó, obviamente isso, a 4ª etapa já no palácio, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 41, em versículo 38. Será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Novamente eu vou falar aqui. A cada um de nós Deus deu capacidade, dons, talentos, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa produzir, para que a gente possa estar em lugares com pessoas, deixando que o bem que Ele está agindo em nós possa ser revelado através de nós. E aí fica novamente essa pergunta. Cara, num ambiente que eu estou praticamente toda semana no meu trabalho, será que as pessoas reconhecem a presença de Deus na minha vida?
Não sei qual é o nome que elas vão dar para isso. Algumas vão falar energia positiva ou energia negativa. Não importa. Mas será que elas estão vendo presença de Deus na minha existência? Notem que não é um sacerdote hebreu falando. Não é Jacó falando. Não é um profeta de Israel falando. É o imperador do Egito. Um homem idólatra. O homem mais importante daquela época. Ele vê em José algo que ia além da competência, algo que ia além da inteligência. O que ele viu em José? Segurança sem arrogância. Segurança sem arrogância. Competência sem orgulho. Espiritualidade sem fanatismo. E sabedoria que produzia paz. Porque José, ele dá o entendimento acerca do sonho, e a partir do momento que ele vem com a sabedoria divina, ele gera paz no coração daquele imperador egípcio. Qual foi o resultado disso? O camarada que aos 17 anos recebeu um sonho, mas ainda não estava preparado para viver aquele sonho. Aos 30 anos, ele é reconhecido e exaltado por um homem ímpio e é colocado numa posição mais elevada do Egito, com toda a autoridade para tomar a decisão que ele achasse melhor. Que história linda! Qual é o nosso problema? A gente só olha para esse momento na vida de José. A gente só quer os palácios da vida. A gente só quer o reconhecimento das pessoas. Mas a gente não se preocupa com o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Porque Deus age em todas as coisas para fazer o bem. E o bem é que a minha vida e a sua vida gere semelhança com Jesus Cristo. Porque quando as pessoas no meu trabalho olharem para mim, elas têm que ver Jesus nas minhas atitudes de alguma forma. A minha presença lá, mais do que tem que gerar paz, não tem que gerar tensão. E será que a gente tem experimentado isso? Qual é o dom que Deus te deu? Dentro da missão, dentro do ID, como que Deus quer agir através da sua vida? Qual é a túnica que tem que ser retirada? Que representa um símbolo de favoritismo e que talvez você até idolatra isso. A melhor definição de idolatria que eu já ouvi na minha vida. Idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na sua existência. Você pode idolatrar um emprego, você pode idolatrar um filho, você pode idolatrar uma esposa, alguém, você pode idolatrar coisas, porque isso na sua vida é mais importante do que Deus. Na prática, alguns, eu posso até viver sem Deus, mas viver sem isso eu não posso viver. E aí, quais são as túnicas? Qual é a tua criptonita? O que você precisa adquirir em termos de visão de raio-x do Evangelho para se autoanalisar? Nós vamos partir agora para o momento de ceia. Eu gostaria de chamar os irmãos que foram escolhidos para esse momento. Mas para mim, o auge da etapa de Deus na vida de José não foi assumir o Egito. O auge do agir de Deus na vida daquele jovem de 30 anos foi fazer algo que nós temos muita dificuldade de fazer, principalmente em contextos familiares, que é decidir perdoar.
20 anos após ser lançado pelos irmãos no poço. José tem um reencontro com os seus irmãos. Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece. Eu fico imaginando, cara, tudo que se passou na cabeça dele vendo os irmãos. Talvez se fosse a gente, agora eu vou matar todo mundo. Mas fica claro que Deus formou um homem no poço, na casa de Potifar e na prisão. E o maior fruto desse processo formativo na vida de José foi que ele decidiu perdoar os irmãos. Uma leitura que vocês podem fazer com calma em casa. A leitura do capítulo 45. Porque é o capítulo onde José tem um choro profundo. Onde José se revela aos irmãos como sendo José o sonhador. E ali um peso de toneladas sai da alma daquele homem. E ele é curado nas suas feridas. Ele diz no capítulo 50, no versículo 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Aqui a gente vê esse fruto do homem que perdoa. A maior evidência, amados, e presta atenção porque a gente vai ceiar agora. A maior evidência que Deus está formando alguém melhor, alguém mais parecido com Jesus, não é a posição que essa pessoa ocupa na sociedade. Não é o título na igreja que ela tem. Não é a conta bancária dela, não é a quantidade de likes e seguidores que ela tem nas redes sociais. Mas a maior evidência de que, de fato, Jesus está ali governando aquela vida é o perdão que essa pessoa libera. E quando olhamos para essa cena, eu vejo algo lindo, porque todo o Antigo Testamento aponta para a revelação suprema em Cristo Jesus. Tudo aponta para Jesus. E José também está apontando. A história de José está apontando para Jesus. Porque séculos depois de José, cerca de 2000 anos depois, outro filho também seria rejeitado. E rejeitado pelos seus irmãos. Outro filho também seria traído. Outro filho também seria injustamente condenado. Enquanto era crucificado esse filho, Jesus fez algo ainda mais extraordinário, que está em Lucas 23, 34. Na sua crucificação, na sua humilhação, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. José salvou pessoas, milhares de pessoas da fome. Mas Jesus nos salvou da condenação eterna. E a ceia do Senhor nos lembra esse momento, aonde a nossa identidade não se encontra em túnicas, mas a nossa identidade está na obra de Cristo realizada na cruz. Então, eu queria pedir que você pudesse se levantar nessa hora, nós vamos orar. Sem pressa, estamos no tempo. Faça a sua reflexão. O que o Pai está tentando confrontar o seu coração nessa manhã? O que o Pai, qual é a área do seu coração que Ele quer gerar e precisa urgentemente gerar semelhança com o Filho?
A mesa é lugar de comunhão. A mesa também é lugar de perdão. A mesa é lugar de manifestação da graça. Ela nos faz lembrar o escrito impagável das nossas dívidas. Dívidas que Jesus pagou plenamente na cruz, a partir do momento que ele se entregou. Nele nós somos justificados. Nele nós encontramos vida. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse momento agora que nós teremos de ceia. Nesse momento de intimidade. Nesse momento de reflexão. Que o Senhor possa consolar corações. Que o Senhor possa encorajar os corações. Que o Senhor possa encontrar liberdade em nós para continuar esse processo formativo, gerar o bem a cada um de nós em todas as circunstâncias da vida. Muito obrigado por essa graça, por esse favor imerecido que nos alcançou e pela oportunidade que nós temos de sermos um ramo em Ti. Que o Senhor possa continuar falando com cada um de nós nessa hora, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós vamos cantar, receba o pão, receba o vinho, e aguarde um momento para que a gente possa ceiar juntos, amém? Tinha qualquer beleza, uma majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz Em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor
Alguém não recebeu o pão, o vinho, ok. O pão nos lembra do corpo que foi ferido. O cálice nos lembra o sangue que foi derramado. Hoje a gente pode se aproximar da mesa não como pessoas perfeitas, mas imperfeitas, porém processos onde estamos sendo aperfeiçoados e lapidados, de forma que o caráter de Jesus possa ser revelado em nossa existência, porque somos pessoas que fomos alcançados pela graça. Assim como José liberou perdão aos seus irmãos, Cristo hoje oferece a mim e a você perdão e reconciliação. Porque na cruz ele abriu o caminho da reconciliação com o Pai. Então, antes da gente comer o pão, tomar o vinho, a Bíblia nos convida a algo que a gente dificilmente faz no dia a dia, mas algo que tem que acontecer, tem que se tornar uma disciplina espiritual em nós, que é examinar o coração. Se há pecado, ao examinar o coração, que haja confissão, haja arrependimento genuíno. Se há peso, entregue o peso. Porque Jesus não nos chama a carregar nenhum fardo pesado nele. E o irmão Anderson fez uma analogia muito bacana alguns domingos atrás aqui com isso. Se há distância e intimidade com Deus, no relacionamento com o Pai, hoje à mesa, volte, se lance. Quanto tempo nós ainda temos nessa terra? Não sabemos, mas Ele sabe. Então que o nosso tempo aqui nessa terra seja verdadeiro, seja um tempo de consciência em Cristo Jesus e significativo, de forma que a nossa vida possa impactar positivamente a vida de alguém. Então, pegue o pão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Assim também, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo sangue.
cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebam deste cálice, vocês estejam anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor, por tamanho amor e graça derramados na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão e que não estão nesse espaço físico, mas que estão espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Vamos cantar, vamos louvar, e ao término desse momento aqui, nesse espaço, nós vamos continuar a nossa comunhão aqui, um espaço externo, através do almoço, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse iniciozinho de tarde, que o Senhor possa conduzir a nossa existência ao longo das próximas horas, que o Senhor possa ser conosco ao longo dos próximos dias, e que principalmente o Senhor possa avançar nesse processo formativo na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo, para que a gente possa, ó Pai, cumprir o ID, para que a gente possa ser de fato nessa terra caótica, nesse mundo que jaz no maligno, que possamos ser embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo, praticando amor, liberando perdão e encorajando vidas em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Santo Espírito seja com cada um de nós aqui, hoje e sempre. Amém e amém. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que